Olá, tudo bem? Para conseguir traçar a resistência equivalente desse circuito, a gente tem que começar, primeiro de tudo, traçando os pontos de potencial. Sempre que você tiver um circuito elétrico assim e você quiser descobrir a resistência equivalente, a primeira coisa que você tem que fazer é ir traçando esses pontos, porque é a partir desses pontos que você vai conseguir definir se os elementos eles estão em série, em paralelo ou em curto-circuito. Quando os elementos eles estão entre pontos diferentes de potencial, mas eles possuem um único ponto em comum, é porque eles estão em série. Por exemplo, esse elemento aqui está entre F e G, e esse aqui está entre G e D. Eles estão entre pontos diferentes, mas ainda assim eles possuem o ponto G em comum, logo eles estão em série. Depois a gente vai ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, esses dois resistores aqui, eles estão entre C e D. Quando eles estão entre os mesmos pontos de potencial, os pontos de potencial são iguais para os dois ou mais resistores, é porque eles estão em paralelo. E quando um elemento está entre dois pontos iguais, como a gente vai ver nesse caso aqui, por exemplo, que esse elemento está entre D e D, é porque ele está em curto-circuito e ele deixa de funcionar, ou seja, como se ele não existisse para o circuito, tá bem? Como que a gente consegue traçar esses pontos de potencial? Então, a gente vai ter aqui, ó, o ponto A no começo. Aí você passou por um determinado elemento aqui. Se você passou por um elemento, seja um resistor, um gerador, um receptor, seja qual for, o ponto de potencial vai mudar. Então, por exemplo, aqui eu tenho A, passei por um elemento, então eu vou ter outro ponto que eu chamei de C. Mas quando a gente tem um único fio, sem nenhum elemento, como é o caso aqui, ó, eu tenho um fio só. E esse fio está passando de um lado a outro. Então, se é o mesmo fio, é o mesmo ponto de potencial. Então, se aqui eu disse que eu tenho D, aqui eu vou ter o ponto D também, tá? Traçados todos os pontos de potencial, eu dei letras aleatórias, a gente vai começar a analisar esses pontos. Por exemplo, esse aqui de 7 e o de 3, eles estão, ó, o de 7 está entre D e o de 3 está entre E e D. Perceba que eles vão possuir, de certa forma, né, os mesmos pontos de potencial. Então, teoricamente, eles estariam em paralelo. Contudo, se a gente traçar, né, daria um resistor de 2,1 ohm, mas esse ponto E é como se ele ficasse sobrando, porque ele não vai estar conectado em nenhuma fonte, nem nada do tipo. Por exemplo, a gente está fazendo a resistência equivalente entre A e B, porque presume-se que, como ele dá esse ponto aqui como os extremos, vai ter, por exemplo, uma continuidade de circuito aqui, de forma que eles estejam ligados em uma fonte nesses extremos aqui, tá? Então, o que a gente tem que notar é que, mesmo que eles estejam entre esses mesmos pontos, né, quando a gente faz a resistência equivalente deles, é como se esse ponto E ficasse para cá e não tivesse para onde ir. Então, quando eles ficam aqui entre esse D e D, eles acabam gerando esse resistor aqui de 2,1 ohm, mas esse resistor ele fica com o ponto dele, né? Esse ponto E aqui ele acaba sumindo, então é como se ele ficasse apenas entre D e D. Logo ele acaba ficando em curto-circuito e ele sai do circuito. É como se esses resistores aqui, né, que geram o 2,1, ele não existisse. Por quê? Porque a corrente elétrica, quando ela chega aqui, ela vai ter um fio sem nenhuma resistência ou vai ter um pedaço de fio com resistência para passar. E ela vai preferir passar por esse pedacinho aqui que não tem resistência. Logo, esses elementos aqui, eles vão deixar de receber a corrente, é como se eles não estivessem no circuito. Então, veja que eu te dei duas opções. Uma delas é você olhar pela corrente. Se existe um fio sem resistência, a corrente vai preferir passar por esse fio sem resistência. A outra forma, olhando pelo ponto de potencial, seria ver que esse ponto E deixaria de existir quando a gente fizesse a associação em paralelo, que não teria nenhum outro fio dando continuidade à corrente,
E se não tem como ter continuidade na corrente elétrica, então está em curto-circuito, tá? Então, esse pedacinho ali é como se simplesmente não existisse e a gente tirasse esse pedacinho aqui do circuito, ficando apenas esse 10 ohms. Então, a corrente vai vir para cá, vai vir aqui pelo 10, vai passar pelo fio e depois vai seguir o seu caminho normalmente. Aqui embaixo nós não temos nenhum fio ligando, né? Não temos nenhum ponto de potencial sendo igual. Então, a gente pode perceber que todos eles, né, eles vão estar entre pontos diferentes, mas cada um vai ter um ponto em comum. Por exemplo, esse aqui vai ter o ponto F em comum, então eles estão em série. 2 mais 5 fica 7. Esse resistor 7 vai estar entre C e G. E entre G e D eu vou ter o 3, né? Vai ter o ponto G em comum, 7 mais 3 é igual a 10. Então, toda essa associação aqui desses 3 resistores que vão estar em série vão produzir um resistor de 10 ohms. Você também poderia ver pela corrente elétrica, porque a corrente elétrica, quando chega aqui no nó, se divide. Vem um pouco para cá, um pouco para cá. Essa corrente elétrica que vem para cá, ela vai passar aqui, 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 vai subir e depois vai se juntar. Quando a corrente elétrica é a mesma, é porque está em série. Então, se eles estão recebendo aqui a mesma corrente elétrica, é porque eles vão estar associados em série, produzindo um resistor de 10 ohms. Então, reescrevendo, você tem esse aqui de 10, a gente já viu que esse aqui não vai funcionar. Então, você vai ter essa situação aqui, 2 resistores de 10 ohms associados em paralelo, e esses dois aqui que vão continuar ali até a gente conseguir retirar essa associação daqui. 10 e 10 associados em paralelo. Lembra que quando o resistor é de mesmo valor e está em paralelo, a gente pode pegar o valor do resistor e dividir pelo número de vezes que ele se repete. Então, no caso aqui, se repete 2 vezes, 10 dividido para 2 é igual a 5. Então, a resistência equivalente desse 10 fica 5 ohms. E aqui dos lados a gente preserva. Agora é só você analisar que todos eles vão estar em série, daí é só somar, 2 mais 5 é 7, 7 mais 3 é 10. E assim a gente tem que a resistência equivalente desse circuito é igual a 10 ohms. Aqui nesse outro circuito a gente vai seguir a mesma lógica, tá? A gente tem o ponto A, o ponto B, e daí aqui, ó, teve um resistor, eu mudei para o ponto C. Aqui tem o mesmo fio, então aqui também é o ponto C. Aqui passou por um resistor, mudei para o ponto D. Aqui passou por um resistor, mudei para o ponto B. Aqui é o mesmo fio, fica o mesmo ponto. Aí agora a gente vai começar, sempre tenta ver se tem algum em paralelo. Antes de ver em série, tenta ver se tem algum em paralelo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem esse resistor de 80 que está entre C e D, e esse resistor de 80 que está entre C e D também. Se eles estão entre os mesmos pontos, é porque eles estão em paralelo. E veja como nesse caso aqui, depois do ponto D, vai ter um fio conectando, vai ter um caminho para que a corrente elétrica possa seguir. Daí a gente vê que nesse caso aqui vai estar em paralelo e os resistores não vão estar em curto-circuito, porque depois desse ponto de encontro aqui, eles vão ter caminhos para que a corrente possa continuar o seu trajeto, então eles realmente vão existir, tá? 80 e 80 associados em paralelo, fica 80 dividido para 2, que é igual a 40. Então, esses dois resistores aqui podem ser escritos como sendo um único resistor de 40 ohms, que é esse aqui. E esse resistor, claramente, vai ficar entre o ponto C e D. Então, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. E os demais resistores eu preservo, ó. O resistor 200 está entre A e B, o resistor 150 está entre A e C, o resistor 60 está entre B e D, e o resistor de 100 continua entre B e C. Agora veja que a gente não tem mais nada em paralelo por enquanto. Então, a gente tem que ir ver os que estão em série. No caso, ó, esse 40 aqui, ele vai estar em série com o 60, porque o 40 está entre C e D e o 60 está entre B e D. Logo, eles estão entre pontos diferentes, mas com o ponto D em comum, então eles estão em série. 60 mais 40 é igual a 100. Então, né, entre o ponto B e o ponto C, que são os pontos extremos dessa associação em série, a gente vai ter um resistor de 100 ohms, que é o que está escrito aqui, ó. Esses 3 resistores aqui eu preservei e o 60 mais 40 se tornou esse resistor de 100 ohms. Agora eu tenho um 100 entre C e B e tenho esse 100 entre C e B. Logo, eles vão estar em paralelo. Se está em paralelo, divide aqui pelo número que se repete, que no caso é 2. 100 dividido para 2 é igual a 50. Então, entre os pontos C e B, a gente vai ter um resistor de 50, que está desenhado aqui. Como você pode ver, entre A e C eu tenho 150 e entre C e B eu tenho 50.
tenham pontos diferentes, mas com pontos em comum, logo está em série. E você pode ver também, ó, que a corrente vindo de A para B, né? Então, ó, a corrente vai se dividir, vai vir um pouco para cá e vai vir um pouco para cá. Como eles recebem a mesma corrente elétrica, eles vão estar em série. 150 mais 50 é igual a 200. Então, esse resistor aqui vai produzir um resistor de 200 ohms. Aí, agora, entre A e B, eu vou ter 200 e 200. Logo, eles vão estar em paralelo. Divide aqui por 2 vai dar 100 ohms. E assim, a gente tem que a resistência equivalente do circuito é igual a 100 ohms.